arcas agartas, luz interna e o cuidado com a sabotagem de termos espirituais, ditos como: a gente pensa que tudo que está por aí de moderno é a verdade pura, né? Claro que muitos têm boa intenção, mas eles mesmos estão inconscientes nessa tentativa, porque se detém no termo como sendo a solução, realidade e verdade. A gente ouve falar, por exemplo, muito em teosofia, em eubiose, em algumas outras vertentes por aí, sobre agartas e arcas de alianças e tudo mais. O que tem de realidade nisso? Ninguém pensa que uma arca é algo destacado de um lugar. Uma arca se desloca. O próprio termo agartha, agni, arta, é lugar de fogo. Mas não quer dizer que é um endereço fixo. Uma coisa moderna que se fala muito é a questão das naves cósmicas. Mas isso é moderno? É moderno para quem descobriu agora, né? Está chegando tarde demais. Isso aí é um conceito mais simples do que andar para frente, não para trás. Se é uma arca, e colocamos o nome de Agartha, né? Uma nave, ela tem luz, então é um lugar de luz. Ela não é identificada sem identificar primeiro a luz. Então quando você vê a luz, você não está vendo o objeto, você está vendo a luz. E a luz pode estar escondendo o objeto. Então são termos muito batidos, comercializados, né? Tem gente ganhando dinheiro, como, por exemplo, isso de mudar sua linha de tempo. O que seria isso? Que está vendendo para chuchu. Eu não pensaria melhor. Um bom negócio. Mude sua linha de tempo para que você apague seu passado e transforme seu futuro. Poxa, basta você, sem botar a mão no bolso, colocar a mão no coração e perceber que você está batendo o coração agora. Isso já muda, pelo menos por alguns segundos, até a sua mente, né, se dispersar de novo, a sua linha de tempo. Onde é que você está vivendo quando você está prestando atenção na sua respiração? Naquele momento mudou tudo. Você se esquece do passado e se esquece do futuro. Um passado que não existe mais e um futuro que não existe ainda. É estúpido se identificar com isso. Então não há por que ter uma técnica de mudar linha de tempo. É simplesmente compreender que passado não existe mais e futuro você não controla porque não existe ainda. Você pode controlar o agora. Isso também está ficando batido, mas na prática as pessoas não fazem. Eles não fazem isso que é convidado a fazer. Se eu prestar atenção em mim agora, em alguma coisa importante para mim, colocar meu foco agora, não existe linha de tempo. Isso também de o quantum, né? Pegaram um termo da física moderna e colocaram na espiritualidade para quê? Né? Para ter mais abertura e as pessoas se interessarem. É uma coisa nova. Não é novo. O que é um quantum? Quantum vem de quantidade. O que seria um duplo quântico que tanto, né, tem, principalmente as moças da espiritualidade estão usando muito aí, né, entusiastas estão entusiasmando outras e outros. Algo quântico mais próximo disso, desse termo, em questões espiritualistas,
é algo que seja na quantidade exata, quase exata, da onde você está. Por exemplo, o que é o duplo quântico em termos realistas? O seu corpo etérico. Basta falar o nome certo. Corpo etérico. Como lá mudar a sua linha temporal, é simplesmente preste atenção em si agora. Onde é que você está agora? Você está aí. Você não está no passado nem no futuro. Então essas coisas vendem e te vendam. Se não estiver te vendendo também, porque você se vende a esse termo achando que é a solução definitiva. Então quando você fala, ou pensa, ou ouve falar sobre algo quântico dentro da espiritualidade, é o mesmo do mesmo, é o corpo etérico, que é o que pode ser mais semelhante ao corpo físico. É a outra ponta, né, a réplica, a simulação de um corpo, porém em âmbito energético. É um corpo idêntico ao corpo físico, com todos os órgãos, todos os mapeamentos, inclusive todos os pontos, né, que vamos chamar de poros, inervações, órgãos, mas de forma energética, uma imagem e semelhança do corpo. Isso não tem nada de espiritual, e sim de elemental. Voltando lá para as lagartas não são locais. Mistificam tudo, como mistificaram a história da Terra, a história do universo. Né? Tudo tem um encantamento para deixar mais maia ainda, mais ilusão, e você acaba agora se encantando com a reprovação, né? Com aquilo, o negacionismo, que continua dentro da mesma bolha de enganações, né? De enganos constantes, o tempo inteiro. Quando você entra em contato hoje com essas lagartas, não são locais. Elas têm que se deslocar. Porque se acontece alguma coisa drástica com o planeta, vai ficar toda a espiritualidade, todo o registro no centro do planeta, fixo no chão, como nós, grudados com os pés no chão desse planeta, sem poder fugir. E se fugir, está fugindo no mesmo planeta. Se a catástrofe é global, não adianta, não tem para onde, né? Se correr, o bicho corre atrás, se ficar, o bicho pega. Está se falando aí 3-1 Atlas e tudo mais. Tomara que seja mesmo uma dessas naves para provar o que são agartas, arcas. Onde está o registro da espiritualidade de um local, mas não é um local. Hoje, para você entrar em contato com essas arcas ou agartas, você não vai com o corpo físico. O corpo físico não suporta. A próxima frequência, que seria etérica, essa do quantum, né, do duplo quântico, que tanto se fala de boca cheia aí, né, para vender cursos. Você imagina entrar na quinta dimensão, que é onde vive, palpita essas arcas. Por isso que elas podem aparecer e desaparecer, elas são de quinta dimensão. E na quinta dimensão você tem um conhecimento, né, que não se compara a esse cérebro apodrecido de 3D. Eles já sabem como aparecer na 3D, nessa densidade aqui, e deitar o cabelo, né, recolher o rabinho e sair daqui, porque não dá para ficar muito tempo também. O superior não consegue, não suporta o inferior em densidade, como a densidade não suporta. Ela simplesmente toma fogo, ela incendeia. Enquanto a espiritualidade superior num lugar como esse aqui, por isso que você não vê, né, seres iluminados por aqui resolvendo nada, porque a lei do meio é a densidade, eles cristalizariam aqui. Até tem uma outra mística que diz que os próprios anjos, que quando se materializaram aqui, viraram montanhas, né, petrificaram. Mas isso é uma história que a gente não pode